Salve, salve, Hunters! Estamos aqui mais uma vez e hoje uma aula especial. Nós vamos criar o nosso primeiro post aqui no Photoshop. Um post bem simples, que inclusive já está lá na nossa pasta de referências. É o post referência 20. Você pode consultar ele para a gente reproduzir essa técnica, beleza? Você já deve ter notado que o nosso curso ele é bem objetivo, bem direto ao ponto, sem rodeios, para você aprender na prática a usar essas ferramentas. Mas obviamente a gente vai depender também aí da tua dedicação. Então se empenha, faz os exercícios e com certeza você vai conseguir usar tanto Photoshop como Illustrator para produzir boas imagens para as tuas redes sociais, inclusive para as tuas campanhas, de marketing, tá legal? Então vamos lá, vamos começar. Vou abrir aqui o meu Photoshop, vou criar um novo arquivo e dessa vez eu vou usar 1080 pixels de largura e 1350 pixels de altura. Então não é mais o formato quadrado. Nesse post aqui eu vou usar o formato vertical do Instagram, que é 1080 por 1350 pixels, tá legal? Resolução você pode manter 72 ppi, cores RGB com fundo branco, tá legal? Só clicar em criar. Perfeito, no material de apoio dessa aula eu já deixei lá para você baixar uma imagem que é a que a gente vai usar aqui para reproduzir esse post. Então eu vou lá na minha pasta, tá aqui a imagem, vou simplesmente clicar, segurar e arrastar e levar ela para dentro do meu Photoshop. Maravilha, chegou aqui, eu dei um Enter e eu vou dar uma aumentada nessa imagem, uma aumentada considerável, na verdade. Deixa eu ver aqui. Diminuir só um pouquinho. Maravilha. Aqui tá legal, dei o Enter. Bacana. Vamos voltar aqui na nossa referência para a gente dar uma olhada. Essa referência é bem simples, ela tem basicamente a imagem, que a gente já tem uma lá. Essa imagem não tem segredo, provavelmente ela tem algum retoque, mas bem sutil mesmo. Então esse passo a gente já concluiu, a gente já tem lá a nossa imagem de base. Esse texto aqui, você pode fazer de duas formas. A primeira forma é escolhendo uma fonte legal e escrever esse texto, é a forma mais simples, na verdade. E a segunda forma, que é a forma que eu acredito que foi usado aqui, é desenhando esse texto. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Uma outra coisa também que a gente pode perceber é que esse texto tem um efeitinho aqui, ó, meio que desgastado. A gente vai também reproduzir esse efeito usando uma máscara de transparência, tá legal? Vamos voltar então no nosso Photoshop. Tô aqui e eu vou agora desenhar o meu texto. Para desenhar esse texto, eu vou usar uma ferramenta que você já conhece, que é a ferramenta caneta. A tecla de atalho é a tecla P. Tá legal? É muito importante você ir se habituando com essas teclas de atalho. Isso vai deixar o teu trabalho mais rápido. Você vai ter aí uma fluidez melhor aí no teu trabalho. E, obviamente, isso pode influenciar na qualidade das tuas criações. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou escrever a palavra partiu e vou simplesmente dando alguns pontos, criando as minhas letras. Aqui eu estou escrevendo a letra P. Estou desenhando, na verdade, né? A letra P. Você pode ver que não tem segredo nenhum. Estou simplesmente dando alguns simples cliques. Como você pode ver, eu também estou fazendo as partes vazadas da letra aqui, ó.
seria aqui esse miolinho da parte interna das letras, também estou desenhando. E você pode fazer aí conforme manda a tua criatividade, certo? E a última letra, a letra U. Maravilha. Terminei de escrever. A gente acabou de criar então um demarcador e você já conhece essa técnica. Você tem aqui o painel dos demarcadores. E aqui está o demarcador que nós acabamos de criar, que no caso é a nossa palavra partiu. Você pode vir aqui e clicar com o botão direito em cima desse demarcador e clicar em criar seleção, ou para agilizar o teu trabalho, basta apertar as teclas de atalho, Ctrl Enter, que é isso que eu vou fazer. Prontinho, voltei aqui no meu painel camadas, e como você pode ver aqui, eu tenho uma seleção que é exatamente do meu texto, e eu vou criar uma nova camada, e eu vou simplesmente, com a ajuda da ferramenta pincel, deixa eu colocar aqui um pincel mais simples. Com a ajuda da ferramenta pincel, eu vou simplesmente pintar de branco. Olha só. Beleza. Vou apertar Ctrl D para sair da seleção. Como você pode ver, eu já tenho aqui o meu texto. Partiu. Tá bem legal. Bem parecido aí com o texto da nossa referência. Uma outra coisa também que você pode ver aqui na referência é que, como eu te falei, tem aqui esse efeito de desgastado, e a gente vai fazer ele de forma muito simples também, criando uma máscara para esse texto. Aqui no Illustrator, aqui no Photoshop, a máscara funciona de uma forma muito interessante. Para você que eu vou já te explicar. Para você criar uma máscara, basta você selecionar a camada. Vou até renomear essa camada aqui, escrever o nome Partiu. E com a tua camada selecionada, você deve clicar nesse íconezinho aqui embaixo, que tem um círculo no meio, para criar a tua máscara de transparência. Você vai ver que aqui do lado da tua miniatura da camada apareceu uma outra miniatura e ela precisa estar selecionada para a gente editar essa máscara. É muito simples o funcionamento dela. Você pode usar a ferramenta pincel e funciona basicamente da seguinte forma. Onde você pintar de branco, fica com nenhuma transparência, 0% de transparência, e onde você pintar de preto, fica com 100% de transparência. Ou seja, fica completamente transparente. Então essa variação aí, dessa escala de cinza de branco até preto, você tem aí a intensidade dessa transparência que você quer aplicar a essa tua máscara. Então, para te dar um exemplo aqui, ó, estou usando a ferramenta pincel, tecla de atalho B, e vou pintar aqui uma área de preto. Olha só, como você pode ver, ficou completamente transparente, como se eu tivesse apagado meu texto. Como você pode ver aqui na miniatura da transparência, você consegue ver exatamente ali a área em que eu pintei de preto. Agora eu vou trocar a cor aqui do meu pincel, vou colocar branco, e você vai ver, ó, que ao passar por cima da área que eu havia afetado, simplesmente o meu texto volta a aparecer. Certinho? Se eu colocar aqui um tom de cinza, você vai ver que essa transparência fica mais suave, sutil. Conseguiu perceber? Ok, vou dar um Ctrl Z para desfazer essa ação. E agora vem a parte legal.
Eu baixei aqui no Bruxize alguns pincéis diferentes. Inclusive eu vou deixar na nossa pasta lá do material de apoio, que você pode baixar também. Ou você pode vir aqui e escolher os seus próprios brushes para aplicar esse efeito que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá legal? Então eu vou voltar aqui no Photoshop. Então ainda aqui com a ferramenta pincel, eu vou selecionar um desses pincéis que eu baixei aqui. É só clicar com o botão direito. Deixa eu ver aqui. Vamos testar aqui alguns. Diminuir o tamanho aqui do pincel. Certinho. Eu estou aqui com a minha miniatura da máscara selecionada. Vou colocar aqui um cinza. Para começar bem suave. Certinho. Usando as teclas menor que e maior que no teclado, você pode ir alternando entre os pincéis. Então a tecla maior que você avança para o próximo e a tecla menor que você volta para o anterior. Tá legal? Bacana. Não sei se você está percebendo aí, mas é bem simples. Eu estou vindo aqui, ó, nos cantinhos, dando leves cliques aqui no entorno da minha palavra, alternando por esses pincéis. Sem muito exagero. Não precisa deixar o efeito muito carregado. E também não precisa usar o pincel tão grande assim. Tá legal? Nesse caso, a gente vai precisar um pouquinho da tua sensibilidade. Eu vou colocar aqui agora um preto absoluto, que significa dizer que agora, onde eu passar o pincel, vai ficar 100% transparente. Mas se você perceber, ó, eu estou usando só a pontinha em alguns detalhes bem pequenos. Olha só. Eu não posso dar um clique diretamente em cima da imagem, senão eu perco ela completamente. Mas eu estou dando leves cliques aos arredores. De modo que eu consiga alcançar o resultado próximo da referência. Vou colocar aqui um pouquinho de cinza. Belezinha? Acho que ficou legal. Volto a dizer, não exagere, não é preciso exagerar. A velha frase do menos é mais faz muito sentido no design, então tente sempre fazer algo bem equilibrado. Você poderia ainda inserir outros elementos. Eu vou criar aqui uma nova camada para te dar um exemplo. E novamente com a ferramenta caneta, eu vou desenhar aqui um hashtag. Certinho? Tá faltando mais um miolinho aqui, ó. Do hashtag. Certinho, dei um Ctrl Enter, fiz a seleção. Então vou pintar aqui usando a ferramenta pincel novamente. Vou apertar Alt e vou
capturar esse tom de vermelho aqui do tênis do modelo. Então eu vou só pintar aqui em cima. Ctrl D para sair da seleção. E você pode posicionar no lugar que você achar mais interessante. Então é isso, galera. Acho que deu certo. Gostei bastante do resultado. E agora, para não perder o teu arquivo, você pode salvar em PSD e também em JPEG ou PNG para publicar nas tuas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui as tuas perguntas e a gente se vê na próxima aula. Valeu!